Bom dia, amigos. Bem-vindos ao programa Débora Histórica do dia 6 de julho de 2023, para falarmos sobre cultura, conhecimento e na arte, a música, poema, exposições, teatro, cinema, shows e agenda cultural. Todas as quintas-feiras a partir das 6 horas e às terças-feiras nós temos as entrevistas sobre diversos assuntos também ligados ao programa Débora Histórica e a projetos. O motivo deste programa é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. Inscreva-se no canal para receber os programas, participe, colabore e compartilhe. Eu conto com você. E aí hoje eu vou começar com duas palavras, né? A mentira e a indignação. Quem me conhece, eu lembro até que um dos meus amigos falava assim, a Débora não economiza palavras, né? Eu era muito pior, no bom sentido, do que eu sou hoje, porque nós vamos aprendendo e nós vamos nos polindo. Esta é a pedra filosofal. A pedra filosofal estará em nós a partir do momento em que nós nos lapidarmos. Nós nascemos uma pedra bruta, né, em cada mundo, e aí nós vamos lapidando. Uns já nascem com um pouco mais de conhecimento, precisam lapidar menos, outros nascem uma pedra totalmente bruta e vão lapidando conforme vai passando o tempo. Tem gente que não se lapida, né? Tem gente que não aprende. Então eu vou falar uma coisa para vocês, gente, a coisa que eu mais odeio, eu odeio mesmo, não gosto desta palavra, mas eu odeio a mentira. A mentira, e tem uma outra palavra que eu não gosto também, que são ações, é a injustiça. Então, eu fico indignada com a mentira e com a injustiça, tá? Não sei se é feliz ou se é infelizmente, eu consigo captar a mentira das pessoas, mesmo que elas achem que eu não vou saber. Primeiro porque a mentira tem perna curta e ela chega até nós sempre, né? A gente sempre descobre quando uma pessoa mente para nós. Então eu vou dar um exemplo meio chato assim. Por exemplo, você é casado, seu marido ou sua mulher te trai e um dia você vai saber, certo? Que mentira, eu fui na festa ou numa amiga minha, não, tava lá com o amante ou a amante, assim, um dia você vai saber. Porque, inclusive, às vezes muita gente sabe, mas não fala pra você. Não é porque a pessoa também não quer fazer fofoca, nada, mas é pra não magoar. E é uma situação de você falar ou não, mesmo que seja seu amigo ou sua amiga. As pessoas às vezes não acreditam, então é uma situação muito difícil você saber que uma amiga sua ou um amigo seu está sendo traído e você não poder falar, né? É muito difícil isso. Mas as mentiras, eu tô falando de mentira assim corporativa, ciúmes, inveja, você querer aparecer mais do que a outra pessoa. Então isso é muito ruim. Eu lembro que eu falei em outros programas, não lembro se foi em 2018, acho que foi em 2018 que eu falava dos egos, né? Dos 7 pecados capitais, que são chamados de pecados capitais. Então, eu procuro ver todos esses, eu me analiso para ver se eu estou fazendo demasiadamente algum desses 7 pecados. E claro, nós temos todos, mas nós devemos trabalhar com eles, né? Saber trabalhar com eles. Quando eles chegam, esses ruins, essas situações ruins que são a inveja, que é o ciúmes, que é o ego lá em cima, né? Que tudo isso é um ego. A falta de humildade, né? O fato de você querer aparecer mais do que uma outra pessoa, a injustiça. Então, eu tenho dentro de mim a questão de não entre em mim esse sentimento, ou cai fora esse sentimento,
Porque eu lembro que eu já tive inveja de uma pessoa. E aí, quando eu confessei há anos, mas não era assim uma inveja, era assim, poxa, por que que... Era uma inveja, tá? Por que que essa pessoa tem isso e eu não? Né? Não que eu queria o que ela tivesse. É meio difícil de explicar. Eu não queria o que a pessoa tem, ou o que a pessoa tinha, ou a pessoa tem até hoje. Eu dou graças porque ela tem. Eu não quero ser igual a ela. Eu não quero ter o que ela tem. Né? Que eu lembro até que eu... Aí o dia que eu confessei isso para minha filha, isso passou. Né? E eu nunca quis mal dessa pessoa. Eu apenas pensava assim, poxa, por que que deu certo isso para ela e para mim não? Né? Então eu lembro que eu fiquei indignada, sempre fui muito sincera, quem sabe, quem me conhece sabe disso, eu não cito nomes aqui, né? Então eu lembro que eu fiz um trabalho para uma empresa e até gostei muito desse trabalho, eu mudei muitas pessoas lá. Então, não, através dos meus cursos que eu dava. E eu lembro que essa pessoa, uma delas, falou assim, eu trabalhei num lugar e eu conheci uma pessoa que tinha um carro e eu queria aquele carro, eu queria o cargo dele, eu queria as roupas que ele usava. E um dia eu comprei o carro dele e eu fiquei no lugar dele, sério, gente, sério, isso, sério. Ele queria o carro dele, o carro do cara. Ele queria usar as roupas do cara, ele queria o cargo do cara. Ele não queria ser igual a ele porque ele admirava isso. Ele queria o que era dele. Né? Então isso, eu fiquei indignada com isso. Fora que ele era dono da empresa e ele falava assim, que mulher não fica prenha não, como se estivesse falando com vacas, né? Então, nossa, pra mim assim, eu saí da empresa, né? Porque eu não consigo assimilar essas coisas assim no meu ser. Não sei se eu estou errada, se eu não estou errada, né? Outro dia eu recebi uma frase, o mundo corporativo é assim mesmo, e eu quero sair desse mundo corporativo, eu não quero viver com essas pessoas. Eu tenho esse direito de não querer viver com essas pessoas, não querer viver no mundo fingido, no mundo falso, no mundo que tem inveja de você, sem ter motivo, porque eu não tenho motivo para as pessoas terem ciúmes, inveja de mim. Sou uma pessoa simples até. Eu não tenho nada para que as pessoas terem inveja de mim, né? Ou ter ciúmes de mim. Eu não me vejo nada assim, eu não me vejo uma pessoa, nossa, essa pessoa é extraordinária, é doutora, tem milhões de doutorado, né? Eu estava assistindo um vídeo que um homem falava 40 idiomas. Eu falei, meu Deus, como que ele consegue falar 40 idiomas? Olha, isso é invejável, né? Isso é uma pessoa que você deve não ter a inveja dele. Se você tiver inveja de alguém, faça o possível para ser como ele, né? Mas é assim, poxa, como que a pessoa consegue falar 40 idiomas, inclusive alguns idiomas antigos, né, como aramaico, hebraico, né, que hebraico quem fala é quem aprende, e mais os judeus, né? Então, é assim, é isso que eu quero começar o meu programa hoje, falando da indignação minha com a mentira. Como as pessoas podem contar mentiras e deitar no travesseiro, dormir? Como as pessoas podem fazer injustiças, deitar no travesseiro e dormir tranquilamente? E é o que eu tô falando. Eu comentei hoje até com o meu médico, os deuses foram embora daqui a 3.000 anos antes da era cristã, que é o que eu acredito, são meus estudos, tá? Por quê? Porque o homem conseguiu corromper tudo. Tudo. O ser humano conseguiu irritar os deuses e por isso que nós estamos aqui quase abandonados. É que ainda tem uma energia boa, ainda tem algumas coisas boas que protegem aqui o planeta. Mas a maioria é ruim.
Aí eu fico pensando que haja outro dilúvio, sei lá, outro fogo, porque essas pessoas precisam ser eliminadas. Seria muito mais fácil nós trabalharmos com harmonia, os países, as pessoas, mas para que querer tanto poder? Para que querer dominar o mundo? Aliás, hoje eu vou pôr o link da música do Yanni, que fala sobre isso. Que fala sobre por que querer dominar o mundo. Se nós poderíamos viver em harmonia. Meu olho enche de lágrimas por isso. Seu vizinho tá ali, ele precisa de alguma coisa, vai e ajuda. Né? O Brasil, por exemplo, é um país riquíssimo, mas infelizmente está todo vendido. Nós não temos mais um Brasil. Não existe mais o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Não existe isso. Não existe um povo heróico. Na verdade, nunca existiu, porque sempre foi muito vendido o Brasil para os portugueses, que deviam para os ingleses, né? Depois os holandeses vieram aqui, explorar o Brasil, explorar o nosso ouro, as nossas riquezas, as nossas minas, as nossas terras, as nossas plantas, né? Que o Guaraná foi roubado, depois de muitos anos aqui ele foi devolvido ao Brasil. E as pessoas precisam saber da verdadeira história. Aí falam aí de heróis, né? Aí eu dou risada e choro ao mesmo tempo, porque as pessoas não sabem. Não tem os heróis. Esses heróis que contam na história oficial não são heróis. Ou são ovelhas que foram pegas, como diz, para Cristo, ou foram safados que viveram depois disso, que foi tudo fingido. A gente vê isso em filmes, aí as pessoas acham que é ficção. A gente vê o quanto tem em filmes que a corrupção da política, e as pessoas acham que é mentira, que é só um romance que foi feito em filme. Mas é verdade. Muitas coisas, gente, as pessoas precisam abrir a mente, precisam buscar o conhecimento, ao invés de ficar nessa merda desse TikTok, nessa porcaria de Instagram que fala, de TikTok que fala só porcaria. Aliás, eu ouvi dizer aí que tem um outro, esqueci o nome de uma outra rede social também, que só tem porcaria, só tem sexo, só tem putaria. Mas a cabeça das pessoas não está funcionando. Escuta o que eu tenho para te dizer, e não sou só eu, várias pessoas, vários vídeos de pessoas que estudam. Eu estudo. E eu estou falando isso, e por causa disso que as pessoas não querem saber de cultura, de coisas, eu vou terminar o programa esse ano, em dezembro, dia 9 de dezembro de 2017, eu iniciei, dia 9 de dezembro de 2023 eu vou terminar, mas não vou deixar de passar. Eu vou dividir várias matérias e vou passar, mas eu não vou fazer mais. Eu não tenho patrocinador, não tenho pessoas que investem nisso, que não é muita coisa, não tenho pessoas que ajudam a fazer as coisas, a não ser a professora Selma, que está a fim de fazer alguma coisa. Falei, Selma, faça antes que eu que eu termine o programa, que eu não vá mais fazer, né? Tá bom? Já passou 11 minutos e 30 segundos aqui, então eu vou continuar. Bom, então eu vou começar agora que eu falo, não devemos deixar morrer a nossa história, tá? E nós voltamos já após a apresentação do estudo de Companhia da Casa da Sogra.
programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Em continuação com a história da região do Butantã, hoje eu vou postar o vídeo do lançamento do roteiro histórico do Butantã, idealizado pelo COCID, que é o Comitê de Cidadania e Cívico da Associação Comercial de São Paulo, que quando eu era conselheira da Distrital Sudoeste, eu escrevi um roteiro histórico e cultural do Butantã, que virou só roteiro histórico, que está ótimo, tá? Então, um roteiro do qual eu me orgulho muito em ter escrito, e foram alguns meses de trabalho, acho que foram uns 10 meses de trabalho, pesquisas e repesquisas para fazer esse roteiro. Eu agradeço aqui a Eliane Haskell, que mandou algumas fotografias para a gente colocar, né, da região lá, porque eu não conheço bem a região, por exemplo, do Rio Pequeno, porque é uma região assim, a região do Rio Pequeno que eu não conheço, e a região da Raposo Tavares, que eu não conheço mesmo. Então ela mandou umas fotografias que foram colocadas no roteiro. O Dr. Nelson Terrabart, que no final ele fez a revisão conosco, porque é sempre bom, né, duas pessoas lerem as coisas, né? É sempre bom ler duas pessoas para ver se tem algum erro, mais alguma coisa para colocar, tá? E eu agradeço também, né, foi o lançamento dia 29 de junho agora, foi o lançamento desse roteiro histórico. Eu agradeço a todos que compareceram, a minha filha Nathalie, minha sobrinha Irídia, meus amigos Décio, a Leni, o Falu, o Márcio e outros que conheci naquele dia, inclusive, né? Então eu agradeço também ao Erni, que me indicou um livro sobre a região e que eu recebi como doação também, tá? Que é este livro aqui, que eu vou usar bastante, que é da Maria José Silva, querido, a filha dela, Regina. Nós entramos, o Erni entrou em contato com ela, falou, pode pegar aqui, minha mãe que escreveu, e eu achei muito bacana, eu ainda vou usar bastante esse livro para escrever. E eu também comprei aqui um livro chamado Butantã, um bairro em movimento, que eu vou explorar bastante esse livro aqui, tem umas fotografias muito bacanas aqui, algumas coisas que eu não sei, que eu ainda vou fazer aqui. E, gente, como eu falo, Butantã não é somente a região do Butantã, onde tem a USP, o Instituto Butantã. O Butantã, ele é uma região composta por 5 distritos, que é o Distrito do Butantã, Morumbi, Vila Sônia, Rio Pequeno e Raposo Tavares. Então, tudo isso eu vou falar até esse ano. Eu só vou fazer só vou ter a vontade de fazer o ano que vem se eu tiver patrocinador. Como eu não tenho patrocinador, é por isso que eu vou parar. Porque é o que eu falei, tudo isso envolve não muito dinheiro, né? Mas envolve pesquisas, envolve o meu tempo. Eu demoro, já falei que eu demoro 4 horas no mínimo para fazer um programa de 30 minutos. E eu vou reduzir cada vez mais, mas falar cada vez mais também sobre a nossa região. Então, ok, falei bastante até sobre o Morumbi, mas ainda tem muitas coisas para falar. Então, assista aí, eu vou colocar o vídeo aqui no programa, porque até já passou mais de 15 minutos. A apresentação que eu fiz no programa, eu ia colocar mais, mas eu vou colocar apenas a minha apresentação. E para vocês assistirem o restante, o link está na descrição do programa, porque eu
pedi, é o que eu falei, eu também contratei uma pessoa para gravar ao vivo no meu programa. Então, se vocês quiserem ver mais, vocês vejam aí no link na descrição do programa. Eu volto já, depois que vocês assistirem isso, vocês vão me ver de novo para completar o programa. Agora, eu chamo aqui a tribuna a empresária, apresentadora e pesquisadora da região do Butantã, para que faça uma breve apresentação do roteiro histórico da região, a senhora Deborah Spaziani. Espero ter dito o seu nome de forma correta. Pelo menos foi assim que sinalizaram, então estou tentando não errar. O microfone é seu, por favor, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês e dos meus amigos que estão aqui, que eu convidei. Posso usar aqui? Deixa eu só fazer uma coisa. Eu acho que em 1994, o Alvarenga foi incluído no MMDCA. Eu posso te mandar depois o documento, tá? Mantém o MMDC. Bom, aqui está a capa do... Na verdade, assim, esse trabalho foi desenvolvido com muito amor, com muito carinho, porque eu sou apaixonada aqui pela região, pela nossa região aqui do Butantã, mais Vila Sônia, porque eu sou mais da Vila Sônia, então as pessoas falam de Butantã, já pensam logo nas cobrinhas, né? Mas Butantã é uma região bem grande, tá? Então, esse roteiro histórico e cultural da região do Butantã, ele aborda um resumo compilado dos principais monumentos históricos, que eu estou lendo porque eu não memorizo, tá? Mas eu fiz um resuminho. E as vias da região, assim como se deu a expansão urbanística até os dias de hoje. Então, eu tentarei expor um pitch, não é um pitch stop, mas é um pitch desse projeto. Então, a região, ela originou-se de fazendas que ao longo dos anos foram desdobradas em sítios iniciando a urbanização. Porém, antes disso, já havia sítios em 1750. Tá? Então, eu vou lá no fundo, no século XVI, para contar a história para vocês. E assim, chefes, nós vamos ter que ter um segundo round, porque aqui é uma região muito rica de tudo. Isso daqui com 92 páginas não é nada. E aí só está um resumo da história, tá ok? Então vamos lá. Então nesse período, esta região era dividida em dois principais distritos, o Morumbi e o Butantã. E aí hoje a nossa região é formada por 6 distritos num total de 62,7 quilômetros quadrados, segundo a prefeitura, sendo o Butantã 12,5 quilômetros quadrados, está ali o mapinha, né? O Morumbi 11,4 quilômetros quadrados, o Butantã ele contém 20 bairros. A Vila Sônia, que tem 9,9 quilômetros quadrados, tem 44 bairros. O Morumbi, 11,4 quilômetros quadrados, tem 17 bairros. O Rio Pequeno, 9,7 quilômetros quadrados, com 39 bairros. O Raposo Tavares, com 12,6 quilômetros quadrados, 26 bairros. E o Jaguaré, 6,6 quilômetros quadrados e 7 bairros. É bem pequenininho, né? Mas ele é grande, mas é pequeno, sabe? É pequeno em bairros. E é uma região muito rica em todos os aspectos, como vocês vão poder ver no roteiro cada uma. E como eu falei, só tem um pinguinho, tá? De coisas aí, porque foi resumido, depois resumido, para que pudesse caber neste manual ali. Então, no Butantã, foi concebido com a fundação do Instituto Butantã em 1901. Tá? Eu coloquei aí um registro de 1915 e o Butantã atual.
e para acabar com a febre bubônica vinda do Porto de Santos. Daí começou a expansão urbana, que foi adensada com a vinda da Universidade de São Paulo, fundada em 1927 por Armando de Sales Oliveira, engenheiro graduado na Escola Politécnica de São Paulo. O acesso ao Instituto Butantan era feito pela única ponte da região, edificada em estrutura de madeira em 1687, ponte esta conhecida como hoje Eusébio Matoso, oficialmente inaugurada em 1940. Então, está aqui o Desidério Ferreira Neto, que ele sabe que o avô dele passou por várias pontes, né? E as pontes, na verdade, elas sempre quebravam e construíam. Construir não era no mesmo lugar, tá? Era em outro... ela passava por outra rua. Além do Instituto Butantan e USP, nós temos também importantes construções como a Casa dos Bandeirantes, do século XIX, a Casa do Sertanista, do século XVI e XVII, diversas bibliotecas, tem muitas bibliotecas, inclusive na USP, parques, praças, aí a Caixa d'Água do Jardim Bonfilioli, que é muito bonita. Ela ficava iluminada, viu, prefeito? Agora parece que ela não está mais iluminada, tá? Vamos iluminar. Aproveitando o ensejo aqui. Ótimo, perfeito. Então vamos lá. No Morumbi, vamos lá, se eu falo da Vila Sônia ou do Morumbi. No Morumbi, nós temos a lendária Casa da Fazenda, que eu amo de paixão, porque ela é linda, maravilhosa. Foi construída em 1813 pelo regente Feijó, Diego Antônio Feijó. E depois, alguém lembra do regente Feijó aqui? Lembram? Não é político também? Não tinha nascido ainda, não. Não, vocês não tinham nascido, mas lembra do nome. Bom, aí depois, D. João VI veio para cá com a turma dele e deu essas terras todas para John Hood plantar chá preto. E depois de uma época ele plantou também uvas para fazer vinho, 2 tipos de uva. E lá naquela época também abrigava, vocês devem conhecer, a Capela do Morumbi, né? Tá? Eu coloquei aí também uma foto das ruínas de 1940. Ela estava em ruínas e depois, 1936, né? E depois ela foi reformada pela prefeitura e tombada, né? A Casa da Fazenda também é tombada. Aí nós temos depois a Casa Lina Bobardi, que a Lina Bobardi, ela fez a casa em 1951, é uma arquiteta italiana que trouxe a inovação para o Brasil com a Casa de Vidro, que aliás eu acho lindíssima. A Fundação Maria Luísa Oscar Americana, em 1950. O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo desde 1970. E só uma coisinha aqui, o Palácio dos Bandeirantes, ele foi construído, segundo a história, para ser uma faculdade, foi construído pela família Matarazzo. Aí tem a TV Bandeirantes, que é uma história também muito legal. O hipódromo, propriedade do Jockey Clube de São Paulo. O estádio Cícero Pompeu de Toledo, acho que ninguém sabe que é o Clube de São Paulo, né? É o Parque Alfredo Volpi, Praça Vinícius de Moraes, Parque Burle Marques, que tem uma história romântica também. Não sei se vocês sabem da história romântica deles. Então procure saber, não sabe? Veja lá no meu programa. Tem. O importantíssimo Hospital Infantil Darcy Vargas e outras instituições, praças, monumentos de grande valia para que vocês possam visitar.
Agora eu vou falar da minha querida Vila Sônia. Está na sequência, David? Tá? Tá. Na Vila Sônia, devido ao loteamento das chácaras formadas da Fazenda Morumbi, na década de 1940, iniciou-se a urbanização e hoje temos importantes instituições como o Instituto Ana Rosa, que é uma história também muito maravilhosa, muito longa. Ela não começou aqui na Vila Sônia, está lá na Vila Sônia, ela começou em outro lugar, passou por mais 2 lugares antes, né? Tá? E só para vocês saberem, a Vila Sônia, ela não chamava Vila Sônia, ela chamava Vila Japonesa, por conta da Cooperativa Agrícola de Cotia. Tá? A Ana Rosa ela foi fundada em 1874. Nós temos o Centro Musical Morumbi, quando no final, importantíssimo também, importante escola de música, quando no final da década de 1950, a professora Diva Sestari Leles começou a lecionar piano no bairro da Previdência. A Associação Pequeninos do Jockey, fundada em 1970, também tem uma história bacana aí de um jockey. A Casa da Cultura, iniciativa da Prefeitura em 1992, e o Terminal Vila Sônia, da linha amarela do metrô. Nós também temos aqui presente, né, o senhor Desidério Ferreira Neto, ele falhou aqui. Está falhando o microfone. Será? Bom, vou continuar. A família dele é pioneira do bairro, apesar que tinha a família Martins também, né? Tá? Então, onde os comerciantes passavam, os que iam para o sul e para o interior de São Paulo. Então, como a parada era na Mercearia Ferreira, muito conhecido, o bairro que pertence ao distrito da Vila Sônia levou o nome de Ferreira. Segundo a Wikipédia, o bairro chama-se Ferreira em referência à antiga chácara Ferreira, que era referência na região até 1946, está certo? Quando a chácara foi adquirida pelo Jockey Clube de São Paulo para se tornar um local de criações e treinamentos de cavalo de corrida e atualmente o Parque Público Municipal. Tem a colinha. Aí nós temos o Rio Pequeno. Nós temos um destaque no Rio Pequeno, que é a Avenida Politécnica, inaugurada em 1996, iniciando na Avenida Billing e termina na rodovia Raposo Tavares, contendo aproximadamente 6 quilômetros, ligando o distrito do Rio Pequeno ao Jaguaré. O nome desta avenida, em homenagem à Escola Politécnica da USP, instalada em 1894 e incorporada à USP em 1934. Nós temos também o Parque Colina de São Francisco, onde existe até hoje a Lagoa dos Búfalos. E no distrito da Raposo Tavares, nós temos a rodovia Raposo Tavares, conhecida antigamente como BR-2, Estrada São Paulo-Paraná, na qual era a rota para o sul do país, e a Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, que sai da Corifeu de Azevedo Marques e termina na rodovia Raposo Tavares. E no distrito do Jaguaré, nós temos o Farol do Jaguaré, inaugurado em 1943, com o relógio Henrique Dumont Vilares, que ele trouxe da Europa, na verdade. São 5 relógios, né? A Gema diz que são 5 relógios que ele trouxe. Mas a gente só sabe de um. E o fantasma da cidade industrial, construída por Henrique Dumont Vilares. Ele achou que o rio Pinheiros fosse navegável, mas eu acredito que na época ele também tinha de 1 a 2 metros, então acredito que não possa ser navegável. Os principais lugadouros para a entrada nesta região são a Praça Jorge de Lima,
Eu coloquei aí uma marca em vermelho, porque é onde tinha uma pousada para os tropeiros descansarem. Então, dessa árvore, olhando exatamente para a Avenida Professor Francisco Murata, em frente, nós atravessamos o Rio Pinheiros pela Ponte Joselino Atoso, a Bernardo Goldfarb, que na época não tinha. À esquerda nós temos a Vital Brasil, que depois segue com a Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Errei, tá? Marques e não Varque. Em direção à cidade de Osasco, e a Avenida Valdemar Ferreira, que dá em direção ao portão da USP. Nós temos a Avenida Doutor Vital Brasil, em homenagem ao Dr. Vital Brasil, fundador do Instituto Butantan. Linda essa foto, né? Essa foto é de 1928. Muito legalzinha. A gente nem sabe para onde vai, né? Aonde que é a Vital Brasil, na verdade. Temos a Avenida Valdemar Ferreira, que é onde tem o famoso Rei das Batidas. Deliciosas. Ó, desde 1970, hein? A Avenida Lineu de Paula Machado, onde localiza o Hipódromo de São Paulo. A Avenida Morumbi, onde hoje existe a pilastra da entrada da fazenda. Eu fiz questão porque as pessoas não reparam que existe essa pilastra na Avenida Morumbi, né? E ela atrás, do outro lado do rio, vindos da Zona Sul, porém, eu coloquei no roteiro uma foto de 1970 e uma foto atual. E aí, nessa foto, eu quis mostrar as pilastras. Nós temos a Avenida Engenheiro Oscar Americano, traz pessoas também do outro lado da Zona Sul. Esta avenida tem o nome em homenagem ao engenheiro e grande empresário brasileiro que construiu a residência modernista em 1950 e em 1974, após 2 anos do falecimento da sua esposa Maria Luísa, instituiu a Fundação Maria Luísa Oscar Americano, situada na Avenida Morumbi, 4077, é onde eu tenho um evento dia 8 agora de julho. Tem muitos eventos culturais lá na Fundação. E nós temos também o Marco Histórico de Santo Amaro, marca que até esta parte pertencia ao distrito de Santo Amaro. Então, vocês lembram disso daí que tem lá na Avenida Francisco Morato? Alguém já viu? Então, até lá era Santo Amaro. Tá ok? Então, eu acredito que seja isso só que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, porque eu não memorizo nada agora. Tá? Mas vocês podem me escrever também, ok? Então, muito obrigada. Bom, então, vamos falar de arte agora? A exposição Luz e Mistério, de Carmelo Gentil, na loja Morque São Paulo, até 16 de julho de 2023, a curadora é Lenora Teles Pires, artista plástica. Saiba mais sobre arte terapia e aproveite e assista no YouTube. Os links estão na descrição do programa, tanto no canal da Débora Histórica como no canal da Lenora Teles Pires, tá? Nós voltamos já já após a apresentação do ateliê Marlene Olim, que é também uma artista. Eu ia pôr uma outra música, mas eu lembrei sobre o amor, sobre a grandeza do amor. E aí eu vou colocar o link da música Omaggio, que é a Tribute, do Yanni, que ele fez no concerto Voices,
em Acapulco. Eu tenho inclusive o DVD e o CD. Lindíssima demais, na voz maravilhosa de Natan Pacheco. E essa música, o link está na descrição do programa. E aproveitando, emendando na poesia, e eu vou ler a música para vocês saberem o quanto é linda. Então ele começa: Grazie alla vostra grandeza. Então eu vou ler aqui em português porque ela é em italiano, tá? Então, graças à nossa grandeza, as coisas que já alcançamos, estamos num tempo no qual já superamos muitos obstáculos da história. Já caminhamos até mesmo a lua, já cruzamos oceanos e mares, temos conhecimento para salvar uma vida. Se podemos fazer todas essas coisas, qual será o limite da humanidade? Nada está tão longe, os sonhos já são realidade. Venha comigo, abra teus horizontes, sem fronteiras, unamos o mundo. Venha comigo e sonhemos, venha comigo, a nossa força vencerá. Graças também a ti, vivemos em tempo de guerra, onde falta o amor, há pouca poesia, mudemos a terra, onde o amor seja mais forte que o ódio. De que vale dominar o mundo se esquecermos o respeito? Se não estendemos uma mão para quem não sofre e nada tem, para quem não sofre, nada tem. Por que continuar destruindo se a força da vida é estar junto em harmonia? Nada está assim tão longe. Os sonhos são realidade. Venha comigo, abra teus horizontes sem fronteiras. Unamos o mundo. Venha comigo e sonhemos. Venha comigo. A nossa força vencerá. Graças também a ti. Sonhamos. Então isso é lindo, gente. Eu fico pensando, por que as pessoas querem dominar o mundo? Ah, porque eles são maus por causa do poder. Não seria muito mais fácil a gente viver em harmonia? Olha o que diz essa música. É tudo de bom. E eu sofro por isso, Eu sofro por essa falta, por esse ódio que as pessoas têm no mundo. Não que eu não tenha isso, às vezes eu fico indignada com certas coisas. Nossa, que raiva daquela pessoa, sabe? Que fez aquela malcriação, que me atendeu mal. Mas aí eu fico pensando, coitada dessa pessoa, olha a vida dela. Imagina a vida que ela tem. Imagina a vida da família. Ela deve ter muitos problemas quando as pessoas não são criadas com amor. As pessoas, quando são criadas com amor, ela tem amor para dar. Eu lembro, eu fui criada com amor. Então, para mim, era tudo uma brincadeira, a vida era uma brincadeira. Até me chamavam a atenção, Débora, a vida não é uma brincadeira, para com isso, viva aqui o material. Né? Tá ok? Então, eu espero que vocês gostem e que vocês aprendam a amar. E amar não é dar o que é seu, como as pessoas dizem, como a igreja diz. Amar é amar, não tem explicação. Tá? Então vamos lá, nossa agenda cultural, entrevistas às terças-feiras, o programa Olhar Cidadão, e às quintas-feiras o programa Talk Clóvis Ribeiro, das 12 às 13. Clóvis Ribeiro é apresentador e diretor do programa da Rádio Cidadã FM, e os contatos para agenda, divulgação é 99202-5160, São Paulo, DDD 11. Nós temos também aí a Mostra de Cinema Italiano na Rua Rui Barbosa 323, é o ano todo de 2023, né? Vai até dezembro. Então, no dia 10/7, que é a próxima segunda-feira, tem um filme La Parmigiana, de Antonio Pietrangelli, 1963. Dia 17/7, Um Burguês Muito Pequeno, de Mário Monicelli, 1977. No dia 23/7, nós temos às 11h30, das 11h30 às 15 horas, a tradicional feijoada no Centro Esportivo e Cultural Taboão da Serra.
Rua Nestor dos Santos Lima, número 18, Jardim Jamaica, fica na divisa entre o Campo Limpo e Taboão da Serra, muito fácil ir para quem está aqui. E no dia 20 de agosto, já estou falando para vocês se prepararem, colocarem na agenda. Das 12 às 15, a primeira festa sertaneja no Lar da Criança Feliz. Comprando o ingresso, você estará ajudando uma criança. É um trabalho muito sério que eles fazem lá no Lar da Criança Feliz. Eu falo porque eu conheço, tá ok? Então a entrada é R$10, é Rua das Camélias, número 18, Parque Assunção, Taboão da Serra, pertinho da Prefeitura do Taboão. Eu vou estar nos 2 eventos, tá? No dia 23 e no dia 20. E nós daremos continuidade na próxima semana com a história da nossa região. Desejo um final de semana iluminado para vocês e que vocês passem a pensar um pouquinho mais no amor através da meditação dessa música. Muito obrigada.